Olá, Ariano, Ariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro. No final deste vídeo, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, Ariano, um presente para você, Ariana. Bem, na casa 1, nós temos a energia do príncipe de copas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o pajem de espadas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia da torre. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do príncipe de copas. Nós temos o ás de copas, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do sol, o arcano maior de número 19. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, sobre o pajem de espadas, nós temos o 3 de ouros. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do 10 de ouros. Na casa 3, na energia de futuro, sobre a energia da torre, nós temos o 4 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 9 de ouros. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o príncipe de copas, nós temos a energia dos livros. Sobre o pajem de espadas, nós temos a energia do mensageiro, do cavalheiro. E sobre a energia, né, da torre, nós temos a carta das alianças, né, a carta aqui que representa as parcerias. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, a energia do presente ela será regida pela carta o príncipe de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração do príncipe de copas, nós temos a energia dos livros, que traz um aspecto aqui de algo oculto que há dentro de nós. É como se nós precisássemos aqui dar atenção um pouco mais à nossa essência, à nossa luz e ao nosso brilho, porque nós temos aqui a carta do sol e atrelada a essa energia, a energia do ás de copas, pedindo para que a gente se expanda, né, em relação às novas perspectivas, em relação ao novo. Porque há aqui no presente uma energia de um masculino como se fosse uma energia de reencontro, de desejo, ou por parte
desta pessoa ou por parte de você para essa conexão. Tenta adequar o que eu irei falar a partir da tua realidade. O príncipe de copas é alguém do passado tentando retornar à nossa vibração, como se fosse um amante, um pretendente. Né? É um cavaleiro aqui que usa uma armadura radiante. O que é que isso quer dizer? Tudo que ele fala, que ele expressa, que ele diz, não é sincero, não é verdadeiro, não está sendo honesto. Ele não vai se expressar aqui de forma honesta para contigo. Ele busca esse entendimento ou espera, com ansiedade, essa reconexão. Entretanto, possa ser que esse masculino ele venha aqui se colocar e mandar mensagens. E essas mensagens são carregadas de desejos, mas volto a repetir, não há sinceridade, né? Ele não fala ou ele não expressa aquilo que de fato realmente é. Um outro aspecto aqui dessa carta é como se nós não conseguimos aqui lidar honestamente ou verdadeiramente com as nossas emoções. Há necessidade aqui de se colocar também em primeiro lugar para que a gente lide sabiamente com as nossas emoções, porque nós temos aqui o Ás de copas, que pede para que você se abra para o novo, se abra para as novas perspectivas de cunho afetivo e sentimental, ou até mesmo as nossas conexões espirituais. É receber a luz do divino. É como se nós fôssemos aqui ser preenchida por amor e alegria, mas que a gente tem que voltar esse brilho para nós. É como se nós tivéssemos aqui que expandir essa luz, trazer o amor incondicional para consigo, para que consequentemente a gente possa abrir esse amor incondicional para com as outras pessoas. Há uma receptividade aqui, mas que nós devemos permitir a plenitude, né? Deixar algo de lado, deixar o passado de lado e se abrir para o novo, tá? Onde nós teremos a partir dessa energia a felicidade, o êxtase, o toque do divino sobre nós. E aí nós canalizamos essa paz para as outras pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos aqui cheios de amor que não é possível contê-lo. Então há uma compaixão, há necessidade de externar. Se você estiver aqui, na dúvida em relação à conexão com este masculino aqui representado pelo príncipe de copas, é melhor voltar-se um pouco para dentro para que você possa compreender, ter calma e tranquilidade, o melhor caminho a seguir. Nós temos o Sol, o arcano maior de número 19 na casa 1. O Sol, ele traz o aspecto da verdade, da iluminação e da revelação. É como se algo ainda viesse à tona em relação a essa energia do masculino no presente, mas o Sol também traz a consciência e o despertar. É uma energia de muito otimismo, de entusiasmo, de alegria e felicidade. É como se nós estivéssemos aqui expulsando a ignorância e a falsidade à nossa volta. É um momento de muita boa sorte, de prosperidade, onde nós estamos retornando aqui a uma época feliz. Então, o tarô está dizendo, Ariana, que há aqui realização e há superação, porque o sol brilha sobre você. Então, você tem que expandir em direção ao novo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o pajem de espadas, atrelada à energia do mensageiro, a energia do cavaleiro. O pajem de espadas, ou o príncipe de espadas, traz o aspecto da nossa genialidade. É como se nós estivéssemos aqui analisando tudo e todos à nossa volta. Há aqui inícios, influências dessa energia do passado que pede para que a gente se coloque em busca da intelectualidade, em busca do conhecimento, focar nos estudos, trazer um aspecto desse passado que você gostaria de desenvolver, fazer algumas leituras,
trazer expansão, né? Para que você possa centrar aqui os teus pensamentos nas questões de cunho material e financeira, porque abaixo dessa energia nós temos o 3 de ouros e nós temos o 10 de ouros. É como se nós precisássemos aqui determinar as nossas ideias na nossa realidade. São ideias do passado que a gente está trazendo à tona para ter retorno material e financeiro. Mas o tarot também está dizendo aqui que nós precisamos nos libertar de ideias ou de algo aqui que parece ser inquestionável sobre nós. O cavaleiro traz o movimento, né? Traz aqui novas conexões. Então, a partir do momento em que nós olharmos para estas ideias e fizer com que elas se concretize, se materialize na nossa realidade, vai haver expansão, vai haver movimento. Tá? E muitas dessas questões ligadas ao intelecto, ligado ao pajem, né, de espadas ou príncipe de espadas, nós temos aqui o 3 de ouros, que traz o aspecto da habilidade. É como se nós precisássemos focar em um talento. E esse talento irá conquistar aqui grandes resultados. É uma obra finalizada, mas é algo que é considerado para você como um hobby, como um ofício. E você investindo aqui cada parte de si mesmo, de si mesma, neste projeto. É como se houvesse a necessidade de exibir a sua obra para outras pessoas. É trabalho árduo aqui sendo aplicado. Nós precisamos aqui de autodireção, focado nestas questões. São estruturas rígidas, mas essas estruturas rígidas possibilitando aqui muita criatividade em nós. É como se a energia material e financeira fosse vista não na perspectiva de um trabalho pesado, árduo, mas algo mais para que você possa se divertir, brincar e através desse processo você ter um retorno material e financeiro. Nesta casa nós temos também a energia do 10 de ouros e a energia do 10 de ouros traz a riqueza, a prosperidade, mas atrelado à energia familiar, como se nós precisássemos aqui honrar e buscar a sabedoria na nossa ancestralidade. É uma carta que fala aqui sobre descanso, conforto, como se a nossa mente, lá o pajem de espadas, tivesse aplicado, né, nas questões da família, da lealdade, da fidelidade, do retorno material e financeiro, porque nós temos aqui o valor da tradição, né? É essa energia empregada pelo 10 de ouros que pede para que a gente possa continuar a viver em sua obra e em seus descendentes. É a família como apoio. Há aqui a necessidade de honrar aqueles que vieram antes de nós, os pais, os avós, os bisavós, os tataravós e assim sucessivamente, para que a gente ancore essa energia, essa luz e esse brilho do passado, para que a gente possa honrar os nossos ancestrais. É como se houvesse a necessidade de ampliar a energia material e buscar esta sabedoria. Quanto mais eu me honro, mais eu honro os meus ancestrais. E essa ancestralidade ancora luz e brilho sobre nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a carta da aliança, que representa as parcerias de cunho profissional ou afetiva, e nós temos os dois aspectos aqui na casa 3 da energia do futuro, porque pede para que a gente solte todo e qualquer sentimento de mágoa do passado em relação às nossas conexões afetivas e sentimentais. E aqui o tarô também fala nas parcerias de cunho material, financeiro, para que haja prosperidade. Mas vamos compreender, pois há
a retirada de algo ou alguém da nossa vibração. E volto a repetir, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, porque nós temos aqui dois aspectos na perspectiva de futuro: a destruição e a devastação. Isso acontecendo, uma ruptura de forma repentina. É a destruição do ego ou da percepção, né, de si mesmo, de si mesma. Aqui algo, um despertar, por exemplo, de forma dolorosa. É uma compreensão que você terá sobre esta outra pessoa. Tá? Não é a ruptura em si, é um raio inesperado que atinge essa torre cai para que a gente possa se refazer, se reconstruir. É a eliminação de conceitos, né, que nós construímos aqui de forma errônea na nossa vida, né? Ou áreas que nós construímos de forma errada. Isso se desmorona para que a gente possa se reerguer. Então, há a revelação depois de um sofrimento extremo. E esta revelação pode estar correlacionada às nossas questões de cunho afetivo, volto a repetir, como também de cunho material, financeiro e profissional, porque abaixo dessa energia eu tenho um 4 de copas e eu tenho o 9 de ouros. Bem, o 4 de copas ou o 9 de ouros são cartas distintas. Nós temos a energia material e nós temos a energia de cunho emocional, afetiva e sentimental. Sobre o 9 de ouros, está dizendo aqui que nós iremos vencer sobre o nosso próprio esforço, Por isso que há ruptura, para que a gente possa seguir aqui sozinho ou sozinha. É um trabalho por conta própria, um negócio independente, para que a gente possa viver o momento. É a colheita dos frutos do nosso trabalho. Há muita plenitude, muito amadurecimento, sucesso, conquista material, né? Mas que nós temos que confiar no nosso próprio trabalho, como eu disse aqui anteriormente, sem depender diretamente, né, das outras pessoas. Já o 4 aqui de copas pede para que a gente solte as mágoas antigas do passado, porque isso traz aqui desânimo, decepção, oportunidades perdidas, porque a gente está vivendo aqui na tristeza ou no passado. E aí a gente se fecha aqui, como na casa 1, para novas perspectivas de cunho sentimental e afetivo. Então o tarot está dizendo aqui para a gente observar esse processo de estagnação emocional, soltar todo e qualquer sentimento de mágoa do passado e observar que o universo quer colocar algo novo nas nossas mãos. Possa ser que você sinta uma sensação de aborrecimento, uma sensação de falta de sorte, mas que você precisa soltar essa energia e expandir para o novo. Há aqui uma energia ao qual nós temos que nos perdoar a si mesmo, soltar, né? Nada e nem ninguém vai te tirar dessa situação a não ser você mesmo, você mesma. Então, há necessidade de expandir. Se permita a novas conexões, se permita ao novo, principalmente aqui nos aspectos material, profissional, bem como as questões de cunho sentimental e afetiva. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o anjo, o arcanjo que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 71, Rayael. Acredito que essa seja a pronúncia, Rayael. O salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 108, e a mensagem diz o seguinte: este anjo o conduzirá à abundância, à felicidade e verdade, lhe dando energia, talento e segurança para realizar as suas atividades. Pratique a sua fé, invoque-o para ter sempre pensamentos corretos e ser justo e justa. Bem, como indicação, eu trago aqui uma indicação de leitura, né? O livro do Osho, Os Upanishads, a essência de seus ensinamentos. Na realidade, é uma referência, um olhar do Sri Rajneesh sobre
os Upanishads? Porque os Upanishads é um texto de mais de 5.000 anos, né? É uma comunhão secreta, é uma transmissão, né? Que prescinde de escrituras e de palavras. Os Upanishads é sentar em silêncio, né? Ouvir não apenas as palavras, mas também a nossa presença. E ele diz assim: a palavra Upanishad significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto, ensinamento secreto. Upanishads é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishads quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do Absoluto, se é que o Absoluto pode ser expresso. Realmente parece difícil ou mesmo impossível transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo dos silêncios. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixamos de memorizar. Então acontece. Vivemos a experiência. Quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já não está ali. Só resta seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados, só a mente pode expressá-los. Então, é dos conceitos, dos pontos básicos que o Osho, né, vai tratar a partir desse livro. Ele diz assim: este mundo é transitório. Quem nele nasceu vive um sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como a corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade última, que possui milhares de nomes ou formas, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho. Ele diz assim, aqui na contracapa do livro: os Upanishads são muito simples, falam coloquialmente, não são filosóficos, não são religiosos, não se ocupam de conceitos, teorias, doutrinas, ocupam-se de uma verdade vivida, o que ela é e como pode ser vivenciada. Você não pode refletir sobre ela, filosofar a respeito dela, pode apenas entrar nela e deixar que ela entre em nós, através da prática da meditação, da auto-observação, nós encontramos o divino em nós. E aqui o Sri Rajneesh faz uma leitura profunda sobre esse texto que, né, foi escrito há mais de 5.000 anos, mas o Osho, né, revisitando. Eu gosto muito das escritas, dos textos, né, do Osho, principalmente um livro chamado Semente de Mostarda, foi o primeiro livro que eu li do Osho. Agora, recentemente, eu estou lendo o Sufismo, também um livro dele, mas antes do Osho se transformar no Osho, tá? Há fases diferentes para o Osho. Entretanto, eu trago este livro como indicação de leitura, deixarei aqui na descrição desse vídeo o link para acesso ao livro, bem como ao tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e ao baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.